Maravilha! Bora então começar a construir a nossa casa. Vamos ser os irmãos à obra, né? Vamos começar a reformar. A gente constrói uma casinha mais ou menos e a gente vai começar a reformar e dar uma gabaritada para ficar legal. A primeira casa, então, que a gente vai construir, ela vai ter como atributos porta 1, porta 2, porta 3, que são booleanos, e a gente assume que o false, a porta está fechada, o true, a porta está aberta. A cor da casa, a gente decidiu ter uma casa padrão azul, então quando a gente construir uma casa nova, a cor vai ser azul. E a gente pode ter 3 cores, que é o azul, o branco e o amarelo. São as cores que a gente selecionou aí, que a nossa casa pode ser pintada. Existe um método para abrir porta, aonde desculpa, aonde você pergunta qual que é a porta que você quer abrir, e aí tem que fazer algumas validações. Primeiro, só pode ter valores entre 1 e 3, porque a gente só tem 3 portas. Então, se passar um valor 0, negativo ou maior que 3, a porta não existe. Se eu abrir uma porta e eu tentar abrir ela novamente, essa porta tem que fazer, o método tem que dizer que a porta já estava aberta. Então, eu não posso abrir uma porta que já está aberta. Ou seja, eu não posso atribuir true para uma porta que já tem o valor true. E eu também tenho a mesma coisa para o fechar. Então, o fechar tem que selecionar qual que é o número da porta, não pode fechar uma porta que já está fechada, eu só posso fechar portas que estão abertas. O pintar casa vai seguir o mesmo esquema, só que aí a gente vai utilizar variáveis string, né? Então, a gente vai ter que verificar se a cor que a gente está querendo pintar a casa é uma das 3 cores que a gente decidiu. Azul, amarela ou branca são as cores. Se não for, a gente vai dizer que é uma cor inválida. E se tentar pintar a casa com uma cor que ela já esteja, a gente também vai reclamar, porque se a casa já está em azul, a gente não pode pintar ela de azul novamente. E não adianta vir com a historinha que queimou de sol, desbotou. A nossa tinta é de boa qualidade, isso não acontece. E a gente tem um método que é para dizer quantas portas estão abertas. Para começar, eu acho que vale a pena a gente começar criando uma classe para representar a nossa casa. Eu acho que esse é o ponto inicial mais interessante. Vamos começar, então, criando uma classe para representar a nossa casa. Então, vamos criar uma classe que representa a nossa casa. Eu vou criar uma pasta separada, porque esse carinha merece. Então, lá uma pastinha casa dentro de orientação objeto. Casa, a gente vai ter um construtor. Mesmo que seja em branco, por enquanto está lá, nossa casa. A casa vai ter os atributos porta 1, porta 2 e porta 3. A gente vai fazer privado, private. E por que eu vou fazer privado? Porque eu quero ter controle, né? Se eu não fizer privado, pode ser colocado qualquer valor e se ela está true, eu posso inserir true novamente e não vai ter nada que reclame com isso. Então, já que eu quero ter controle, eu preciso restringir a visibilidade para que eu possa manipular. Ele vai ser do tipo boolean. A gente vai ter, então, porta 1. Porta 2, porta 3. A gente vai ter a cor da casa, que vai ser uma string. Coloquei de string, né? Legal, string. Maravilha. A gente tem que a casa começa com todas as portas fechadas. Então, porta 1, porta 2, porta 3, tudo fechada. A cor da casa, quem disse para mim na aula passada, disse que ia começar com azul, né? Então, a cor é azul, beleza? Então, a nossa casa começa com as portas fechadas
e a cor é azul. Já é uma casa que funciona. A gente tem que fazer o método set, método get, já que todos os atributos são privados, então a gente vai fazer isso daí. Então vamos começar lá pelos métodos que vão setar o valor. Então ele, por enquanto, não devolve nada. A gente vai fazer set porta 1, passando um boolean chamado porta 1. Beleza? E aqui eu vou fazer this ponto porta 1 recebe porta 1. Seria essa a ideia, né? E aí o que acontece? Nesse momento, vale a pena a gente pensar assim. Eu vou ter que fazer uma regra de negócio para validar. Então, quando eu tentar abrir uma porta, ele vai perguntar se, ele vai testar se a porta já estiver aberta, ele não vai mudar o valor e vai me retornar um valor, uma mensagem de erro, né? E se eu vier aqui e fazer esse teste daqui, vamos rodar um pouquinho. If alguma coisa, eu faço isso daqui. Vou fazer um teste. E aí, que teste que eu quero fazer? Eu quero verificar se a porta, nesse momento que eu estou tentando setar, se ela está igual ao valor que eu estou tentando colocar. Então, eu quero testar se this.porta 1, se isso daqui é igual a porta 1. Se for, eu não posso fazer. Então, se isso daqui for verdade, eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Nesse caso, eu poderia fazer assim, testar se for igual, vou dar um return false, por exemplo. Já vou retornar falso. Se isso daqui retornou falso ali em cima, quer dizer então que os valores são iguais, então eu estou tentando abrir uma porta que está aberta. Ou eu estou tentando fechar uma porta que está fechada. Você concorda comigo se o valor da porta for true e eu tentar passar true, ele vai retornar falso. Mas se o valor da porta for falso e eu tentar passar o valor falso, ele retorna falso para mim. Se não for igual, se eles não forem iguais, ele vai atribuir esse novo valor, ou seja, ele vai inverter o valor que está lá. E aí depois que ele inverte, eu posso dar um return true, retorno verdadeiro. Só que para retornar true ou false, eu não posso mais ter um void, eu preciso ter um boolean. Acho que fica legal agora, ó, porque agora o método set, ele vai verificar se o valor que eu estou tentando colocar dentro da porta, se ele já está na porta. Se eu tentar passar true para a porta e a porta já tiver com true, ele vai reclamar. Se eu tentar passar falso para a porta e a porta já tiver com falso, ele vai reclamar também. Se isso daqui não reclamar, ele vem e vai setar o valor da porta e depois ele vai retornar true, porque ele conseguiu alterar o valor da porta. Faz sentido? Deu para imaginar o que eu estou tentando pensar? Eu coloquei a regra de validação do valor que eu posso colocar na porta. Eu ainda não fiz o abrir porta. É só uma regra de validação aqui por enquanto. Professor, é como se o senhor estivesse fazendo a sobrecarga, não é? Ou, Como assim, por exemplo? por exemplo, como são 3 portas, considerando que eu abria, porque a sobrecarga ela funciona pelas opções que a gente dá para o sistema, não é? Sim, mas o método tem que ter o mesmo nome. Então, mas aí se eu tiver um método porta aberta e disser que a porta 1 está aberta, se eu disser para ele abrir a porta 1, ele vai ter que abrir a porta 1. Se eu disser para ele abrir a porta 2, ele vai ter que abrir a porta 2. Esse cara daqui é somente o método que vai validar o valor que eu estou colocando dentro do atributo porta 1. Ah, entendi. Esse cara aqui só valida o valor. Que a regra é a seguinte: eu não posso colocar novamente um valor que já está lá dentro. Ok, então não pode ser sobrecarga, senão ele vai ficar. Não dá para ser sobrecarga, não. Né? Ele vai confundir ao invés de resolver.
Sobrecarga não dá porque você tem atributos diferentes. Tá. E aí, como você não sabe qual é o atributo, você não sabe para quem que você vai manipular. Ok. Luizão tá com a mão... Desculpa, Anice, você estava Não, falando, perdão. ok. Entendi, professor. É que, na verdade, a gente está falando são diferentes, né? Porta 1, porta 2, porta 3. Se São fosse a portas mesma... diferentes. Se Ok, fosse a mesma, não teria problema. Se fosse a beleza. mesma, Até a gente não então, precisaria de fazer nem sobrecarga. É só uma, né? só uma já estava resolvida. Que já estava resolvido. Beleza, professor. Luizão, Professor, nesse caso não precisa colocar a segunda parte ali que está fora do if dentro do else, porque o return funcionaria como um break para o método? exatamente isso. Boa percepção. Eu ando assistindo valeu. o jornal lá, como é aquele edição das 18 da Globo News de vez em quando. Aí a sua percepção foi muito boa. Como diria o Camarote. Eu nunca pensei que eu iria citar jornalista na minha vida. Mas a sua percepção foi ótima. É isso mesmo que acontece. E aí, olha só que legal. Eu acho que a sua deixa foi fabulosa. Por que, que foi fabulosa, na minha opinião? Porque você concorda que se não fosse um método, eu teria que fazer de uma outra forma isso daqui? Não daria para ser tão simplificado? Não era só colocar o else? Não, Tinha que porque daí o colocar return o tinha que else. pagar de alguma forma, né? Entendeu que Teria que não ter ficaria tão simples? um terceiro return, seria. Exatamente isso. A gente teria alguma complicação a mais, né? Alguma coisinha a mais. Então, quando a gente fala em criação de método, a ideia é, mesmo que eu escreva um pouco mais, eu estou simplificando o trabalho. Uma das regras lá do Solid, né, que é da parte de você fazer padrões de projeto, padrões de programação para melhorar o seu código, é você diminuir a responsabilidade do seu método. O seu método deve ter uma única responsabilidade. Então, se ele tiver apenas uma responsabilidade, isso daí seria o ideal. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma responsabilidade só, que é atribuir um valor possível para o nosso atributo. É o que ele está fazendo. Então, ele tem uma única responsabilidade. Uma coisa que também é interessante, esse método agora, ele tem aqui um boolean, porque normalmente o método set é void. O método set agora, ele não é void, ele é boolean. Se lembra que eu falei para vocês que normalmente é void, não é obrigatoriamente é void. Então, normalmente é void, mas estou provando para vocês que não é obrigatório. Eu posso fazer um retorno de algum tipo de dado que me interesse. Nesse caso, estou retornando o boolean porque eu quero que, se for falso, tenha indicação que o que eu estou tentando fazer não está legal. Não deu certo. Então, eu estou quebrando alguma regra. E a ideia do encapsulamento é justamente a gente implementar as regras, né? Então, a gente está implementando a regra no método. Feito isso daqui, aí vem uma parte muito porca, que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem o que fazer, a gente tem atributos aí, porta 1, porta 2, porta 3, então vai ser porta 1, porta 2, e aí não tem o que fazer não. Tamo lá, ó. Esse cara aqui, o porta 3, foi feito para todo mundo. Por enquanto, não há o que fazer nesse caso, porque são atributos diferentes. Mesmo que tenha o mesmo comportamento por enquanto, a gente ainda está fazendo separado aí os métodos. Aí, né, fiz todos os métodos para as portas, falta o método para a cor da porta, a cor da casa, né? Então, ele é public, void, set cor, e vai passar uma string contendo a cor. Maravilha. Agora, o que acontece aqui? Por padrão, a gente falaria o seguinte, eu vou falar que this.cor recebe a cor. Só que não é somente isso. A gente tem que fazer aí algumas validações. Qual que é a regra de validação? A regra de validação é que a cor esteja dentro de uma das possíveis. A gente determinou 3 cores,
azul, branca e amarela são as 3 cores que a gente determinou. Então, eu tenho que testar se essa cor daqui, se ela é branca, se ela é azul ou se ela é amarela. Então, tem que fazer o teste. If alguma coisa, a gente vai testar. Então, se a cor for igual a branca, eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque a string não é comparada com igual igual, ela é comparada com equals. E é legal porque eu posso comparar branca, ou se não, branca, e vai ser tudo a mesma coisa. Porque eu posso usar o equals ignore case, né? Então dá para fazer alguma coisa melhor do que usar o igual. Ponto. Equals ignore case. Se for igual a cor branca, ou... E aí a gente tem aqui algumas combinações, né? Se for igual a cor branca, se for igual a cor branca... Não, teve... A primeira é a azul, que é a cor padrão, branca, amarela, e depois branca. Tá certo agora. Olha só que legal. Estou fazendo o teste. Se for igual a uma dessas cores, eu posso atribuir a cor. Então, isso daqui é possível. Eu vou fazer a atribuição. Depois que eu faço isso, eu posso dizer, olha, eu consegui pintar a casa. E se eu fizer isso aqui também? Colocar um return true aqui. Se não, eu já retorno falso direto. Se ele não conseguir entrar nesse ifão gigante para fazer essa atribuição, já retorno falso. Esse cara aqui, então, eu vou colocar como boolean. Olha lá que diferente isso aqui, né? Eu testo para verificar se é uma das cores que eu tenho. Se for igual a uma das cores, maravilha. Só para ficar alinhado. Só para ver que isso aqui é um ou, né? E as coresinhas. Acho que fica melhor para vocês enxergarem. Olha lá, se deu bom, se deu certo, se é uma das cores que eu estou querendo, ele consegue fazer. Mas é só isso? Não é, né? Não é só isso. Ainda a gente tem mais um teste que tem que ser feito. Por quê? Porque a gente segue a mesma ideia da casa. Se a cor que eu estou tentando pintar a casa já é uma cor que está na casa, eu não posso pintar novamente, então tem que retornar falso. E aí eu tenho que verificar se o que eu estou querendo fazer se é igual também. Eu posso fazer um segundo if? Posso. E aí eu penso assim, eu poderia verificar se a cor que eu estou tentando inserir é igual, primeiro, é um teste. Se for, eu já caio fora. Se não for, aí sim eu vou iniciar o processo de verificação. E aí eu vou fazer a verificação. Então, olha só. Eu posso imaginar agora, vou fazer aqui fora, por enquanto, só o teste, né? Eu gostaria de saber se this.cor se é igual a cor. Só que são strings. O igual não pode ser utilizado. Tem que utilizar o equals ignore case aqui, porque se eu comparar branco minúsculo com branco maiúsculo, para mim tem que ser a mesma coisa, né? Equals ignore case. Se um é igual ao outro, se os dois são iguais, eu não quero. Correto? Então, se as cores são iguais, eu não quero. Eu poderia colocar isso aqui dentro de um if e aí colocar uma negação. Eu poderia fazer se as cores não são iguais, né? Eu poderia fazer esse teste assim. Se as cores não são iguais, se as cores não são iguais, então aqui ó, o não na frente, né? Não são iguais. Se as cores não são iguais, eu posso fazer a atribuição desde que sejam valores válidos. Isso daqui eu poderia fazer dessa forma. Será que não dá para juntar? E aí? Dá para juntar isso? É uma boa pergunta. Eu posso juntar esses testes?
em um só, fazer um testão gigante, um teste grandão? Porque se eu fizer dessa forma, eu vou ter que colocar um return a mais. Eu queria fazer testar tudo de uma vezada, para não ter que usar mais um return. Porque se eu fizesse assim, eu teria que colocar esse cara, né? Deixa eu só voltar. Esse cara todo aqui para dentro, né? Ficaria tudo lá para dentro. E ainda eu precisaria dar um return falso nesse cara daqui, né? Então esse cara daqui passou, daria um return falso. Precisaria? Ou se eu fizer dessa forma daqui também funciona? Estou perguntando para vocês me darem ideias de como a gente pode fazer. Isso aqui funcionaria dessa forma? Olha lá, se não é a cor que eu já estou colocando, se a cor é azul ou amarela ou branca, aí eu seto e retorno true. Agora, vamos ver aqui. Se a cor não é igual a que eu estou colocando, mas eu escrevi, por exemplo, roxo. Estou querendo pintar minha cara de roxo. Ele não vai entrar nesse if daqui, ele vai passar por isso aqui e vai retornar falso. Então, eu acho que funciona. Dá para fazer com 2 ifs dessa forma. Se eu quiser colocar isso daqui também, eu posso colocar um end também com isso daqui. Isso daqui, end, isso tudo daqui. Isso daqui e isso tudo daqui tem que ser verdadeiro para a gente ir para frente. Se esse primeiro já der falso, ele nem testa o segundo. Também daria para fazer. Vou deixar em 2 ifs para vocês verem aqui o teste. De qualquer forma, ele vai passar. Eu não preciso colocar um return falso aqui, porque ele vai sair desse cara, vai cair aqui, vai sair dele e vai retornar falso. Então, ele vai atender entre as cores possíveis e ainda não pode ser a cor que eu já tenho na casa. Se isso daí for verdade, ele pinta a casa da cor que eu quero, e aí, se não for verdade, ele retorna falso para mim. E aí, a gente já fez a validação da cor. A gente conseguiu validar a cor. Show de bola, a gente validou a cor. Agora, a gente vai para os métodos que vão retornar os valores. Aí você fala, finalmente, porque estava ficando difícil, né? Public. Agora, para retornar, a gente está retornando da porta. A porta é boolean. Então, boolean get porta 1. E aí, a gente vai retornar porta 1. Olha lá que belezinha. Aí aqui eu falo para você, vamos dar uma paradinha e vamos dar uma respirada. Quando eu tenho um atributo e ele é booleano, os métodos de retorno, os métodos get, eles podem assumir outros nomes. Então tem 2 outras possibilidades que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o res para verificar se tem alguma coisa, e o is, para verificar se é ou se está, né? Então, eu posso escrever esse cara da seguinte forma. Eu posso escrever ele assim, assim, ou assim. Então, são 3 possibilidades de escrita. Não dá para ser as 3 ao mesmo tempo, e ele não entende se eu colocar uma e tentar fazer sobrecarga com outro nome. Ele vai entender que são coisas diferentes. Mas isso aqui é uma questão de nomeação, né? De dar nome. Um padrão que existe é que quando o atributo é booleano, o método de retorno, né, do valor, ele pode ser get, pode, mas ele também normalmente fica com uma leitura mais agradável quando você verifica se tem alguma coisa ou se é ou se está, né? Então, por exemplo, você quer verificar, a gente vai ter um exercício de animal e aí tem o pássaro. E aí o pássaro ele tem um atributo que é bico. E aí o mamífero tem um atributo que é bico, né? Mamífero tem um atributo que é bico, porque o ornitorrinco tem bico, né? E é um mamífero. E aí o que acontece? A gente pode verificar se é true ou se é falso. Aí quando é true, eu posso verificar se é bico. Não, é bico fica estranho, né? Mas se tem bico, res bico, ó, res bico fica legal. Aí eu acho que faz muito sentido a gente usar o res nesse atributo, fica legal. E aqui no caso da porta, eu não estou querendo saber se a casa tem ou se não tem. Eu quero saber se ela está aberta ou se ela está fechada.
Eu acho que o is cabe bem nisso daqui. Eu vou deixar aqui, então, as possibilidades e eu vou deixar aqui o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o is. Então, is porta 1. Legal você ver isso daqui, porque quando você estiver pesquisando os métodos de uma classe que você está utilizando, e você notar que tem um is alguma coisa ou um has alguma coisa, o atributo ao qual esse método está representando lá a saída, esse atributo é booleano. Então você já tem essa noção. Então é legal porque o is e o has identificam o tipo do atributo, né? Já fica claro para a gente que tem um is alguma coisa. Eu estou lidando com um boolean, é verdadeiro ou falso. Ou estou lidando com um has alguma coisa, é verdadeiro ou falso. Fica mais tranquilo para a gente trabalhar. Então tem essa possibilidade de nomeação. Isso aqui é uma questão só de dar nome, né? Não é nada tão complicado, é só uma questão de melhorar a interpretação com a nossa escrita. Então, esse cara daqui, porta 2, porta 3. Dúvidas sobre o is ou o has na utilização com atributos booleanos? É simplesmente mudar o nome. Mas eu quero usar get. Usa get, não tem problema. Tá tudo certo. É que comumente você verá como is ou como has quando é booleano. É só por conta disso. A gente vai fazer agora o get para a cor. Public. A cor é string. Get cor. E aí agora a gente vai retornar a cor. Maravilha. A gente já fez, então, a nossa casa, ela está funcional. Ela não tem os 4 métodos malucões que a gente precisa, que é o abrir porta, o fechar porta, o pintar casa e a quantidade de portas abertas, mas ela já tem todos os atributos, eles estão encapsulados, e a gente já fez métodos de validação. Então, os métodos de validação já foram criados. Você vê que aqui está aparecendo grande porque eu dou um monte de enter, né? Então, isso daqui poderia ser escrito numa linha, aqui tem um enter, então você contaria 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 linhas de código, realmente, esse método. Então, não é tão grandão assim, né? Os outros lá, 1, 2, 3, 4, né? É pequenininho. E aí a gente já consegue fazer. A nossa casa já tem uma casa padrão, já está começando lá ela padronizada. A gente já tem os métodos para inserir os valores da forma correta, né? E a gente já pode começar a pensar, isso daqui já está certo, né? Será que? Vamos compilar para ver se tem erro de compilação, né? Erro de compilação não tem, deu tudo certo, compilação terminada com sucesso, mas para garantir, vamos testar, né? Antes da gente dar um passo a mais e começar a construir o método abrir, fechar, tem que testar isso daqui primeiro, fazer um teste, porque se você tiver um erro aqui, você for achar lá no abrir testar, o teste e a localização do erro pode ser um pouco mais complicada. Então vamos fazer os testes por partes, né? Vamos salvar esse cara como usa casa, para a gente testar a nossa casinha. Agora sim. Olha lá que legal. Agora a gente vai poder testar a nossa casa. Então vamos começar a testar a nossa casa. Casa, vou chamar de casa minúsculo igual a new casa. Construímos uma casa nova. Agora eu quero verificar a casa. Opa, peraí, para verificar a casa seria legal se a gente já tivesse um toString que mostrasse para a gente como que está a porta 1, a porta 2, a porta 3 e qual que é a cor da casa, né? Porque aí a gente só mandaria imprimir o objeto. Eu acho que ficaria legal essa ideia. Então vamos facilitar a nossa vida e vamos criar um toString aqui para deixar tudo mais tranquilo, né? Então, um toString é um @override, né? Over com A maiúsculo, override. Então, eu estou modificando o comportamento de um método já existente. Então, public string to string. E agora eu vou mudar o comportamento do método. Eu vou escrever como eu quero que ele funcione. Eu quero que ele mostre para mim
porta 1 e o valor da porta 1. Então, porta 1 e o valor que está aqui no porta 1. Só que eu não quero que ele pare por aqui, né? Eu quero que ele mostre para mim o valor que está na porta 2 a mesma coisa, eu vou fazer aqui, eu estou dando um barra N só para organizar, né? Porta 3, porta 3, e agora eu quero ver a cor também, né? Então vamos colocar aqui a cor, barra N e a cor. Olha aí que legal. Agora a gente já vai ter lá porta 1, porta 2, porta 3 e a cor. Eu acho que vai ficar interessante esse jeito de apresentar, né? Compilando esse cara, o meu toString deu certo, né? Então tá tudo bonitinho. Agora eu já posso começar a mostrar aqui. System. Tá malhando água. Eu tava ouvindo um barulho, eu tava de fone, eu falei, que barulho que é esse, né? Tá malhando água aqui, eu não vi, ó. System.out.println e eu quero imprimir a minha casa. Vamos ver o que acontece, né? Rodou, olha lá que bonitinho. A casa tá, porta 1, tá fechada, fechada, fechada e a cor é azul. Ou seja, a gente está construindo uma casa padrãozona, né? Agora eu quero fazer algumas brincadeiras, né? Eu quero ver o que acontece aqui. Vou colocar aqui um início. Ele começa aqui. Ele vai fazer esse negócio daqui, só para ficar mais organizado. Agora eu quero fazer uma modificação na cor da casa. Então, fala uma cor para mim que você queira pintar a sua casa. Manda aí para a gente ver que cor que vocês querem. Qualquer cor. Rosa. Rosa, finalmente alguém colocou um rosa. Eu fico esperando que toda santa aula desse negócio tem uma casa rosa. E agora, olha só, eu vou chamar o método casa, ponto, a gente fez um set cor, né? Set cor. E eu vou passar aqui para o set cor rosa. Estou tentando setar a cor rosa. Só que esse cara, o set cor, ele retorna verdadeiro ou falso. Se ele conseguir pintar a casa, isso daqui retorna true e ele vai aparecer um true aqui na frente. Se não, ele vai aparecer para a gente o quê? Um valor falso, se ele não conseguiu pintar a casa. Compilou, executou, olha lá, ele mandou um false. Quer dizer que ele não conseguiu pintar a casa de rosa. Vamos tentar pintar a nossa casa de uma outra cor. Vou tentar pintar agora de branca. Cor branca. Compilou, rodou. Olha que legal, ele conseguiu pintar a casa agora. A casa foi pintada de branco. Vamos ver como ficou a casa, né? Vamos ver como ficou a casa. Eu quero imprimir a casa novamente para a gente ver se realmente, né, deu certo. Depois da pintura, olha lá, compilando, rodando. Que bonitinho. A casa agora está branquinha. Show de bola. E se eu tentar pintar de branco novamente, né? Vamos colocar lá a cor branca. Vou tentar pintar a casa da cor branca. Então, compilou, rodou. Olha ali, ó, já vi um falso aparecendo. Falso. Ele não conseguiu pintar. Por quê? Porque a casa já estava na cor branca. Quando eu tento pintar ela de branco novamente, ele vai reclamar. Então, se
a gente tentar pintar de uma das cores que não faz parte da nossa paleta permitida, ele não deixa. Se eu tentar pintar com uma das cores permitidas, e essa cor já não estiver na casa, porque a casa estava azul, agora eu estou tentando mudar a cor para branca, ele permite. A casa está branca, eu estou tentando colocar de novo a cor branca, ele não permite. Então, está funcionando o nosso método de pintar a casa. E agora vamos tentar abrir porta, né, para verificar se a abertura de porta está ok. Vamos tentar aqui abrir a porta 1. Vamos tentar abrir a porta 1. 7, porta 1. Eu vou passar o valor true, que eu quero abrir a porta. True, estou tentando abrir. Compilou, rodou. Ele falou que, beleza, ele conseguiu abrir a porta. Vamos ver como que ficou a nossa casa com a porta aberta. Então, compilando de novo e rodando mais uma vez, olha lá, realmente, ó, ele abriu a porta 1. E se eu tentar abrir a porta 1 de novo, né? Então, se eu tentar abrir a porta 1, mais uma vez, estou tentando abrir uma porta que agora já está aberta, né? Compilou, rodou, ele vai retornar falso. Quer dizer que a porta fechou? Não, não fechou. Ele não conseguiu abrir porque ela já estava aberta. Era essa a ideia. Não é o estado que a porta está. Aqui é se ele conseguiu fazer ou não. Esse falso diz que ele não conseguiu abrir a porta porque a porta já estava aberta. Só para confirmar que ele não mudou o estado da porta. Vamos imprimir o estado dela aqui de novo. Vamos imprimir nossa casa. Olha lá, a porta continua aberta. Então, eu não consigo abrir uma porta que já está aberta. Falso. Eu não consigo abrir. A porta continua aberta. Vamos tentar agora fechar uma porta. Depois da pintura, não. Aqui é a abertura, né? Agora, eu vou tentar fechar a porta 3. Vamos lá, fechar a porta 3. A porta 3, eu vou fechar. Então, vou passar o comando para fechar. False. False, para mim, é feche. Vamos ver o que acontece aqui. Compilou, rodou e, olha só, ele disse que ele não conseguiu fechar. Por quê? Porque a porta 3 ela já estava fechada. Então, ele não consegue fechar. Isso daí mostra que tudo que a gente fez está funcionando. Joia, está tudo funcionando. Então, todos os métodos estão funcionando bonitinho. A gente pode partir agora para construir o método para abrir porta, fechar porta, pintar casa e o método para verificar quantas portas estão abertas. Eu vou fazer o quantas portas estão abertas primeiro, para depois fazer os demais. Public, ele vai dizer quantas portas estão abertas. Então, ele vai retornar um número, né? Então, int, o método se chama, olha lá, quantas portas estão abertas. Belo nome de método. Gigante o nome, né? Criatividade? Zero. Zero. Isso aqui é porque não tem criatividade, né? Deixa eu colocar um nome grande desse jeito. PPA. PPA. Aí depois vai tentar lembrar o que é isso uma semana depois, você nem vai fazer ideia, né? Mas tá bom, o nome tá significativo, né? Isso aí é estagiário. Vai o senhor descobrir o que é QPA. Aí você procura esse negócio, fala, quantas portas estão abertas? Vamos pensar, eu vou ter que testar isso daqui. Como que eu posso testar para verificar quantas portas estão abertas, né? Bom,
Eu acho que a gente pode fazer um esqueminha muito bom. Porque, olha só, eu posso fazer isso aqui, né? Porta 1. Porta 1 é booleano, correto? Se ele tiver com true, devolve 1, se não, devolve 0. Ó, que legal! Eu adoro operador ternário, e depois vocês ainda acham que é ruim, ó. Absurdo esse negócio, falar mal do meu operador ternário. Vou deixar aqui tudo espaçadinho para ver melhor. Esse cara está literalmente convertendo um boolean para 0 ou para 1. E aí a gente vai fazer isso daqui. E aí a gente vai fazer para a porta 3 e para a porta 2. Agora ele retorna para a gente quantas portas estão abertas. Show, né? Vou fazer isso acontecer aqui. Quantas portas estão abertas? E aí, vou chamar o método quantas portas estão abertas. Professor, explica, por favor, esse retorno que o senhor fez. Eu esqueci o que significa isso tudo. Isso aqui é um if. É, isso. Isso literalmente é um if. Estou testando. A porta 1 está true? Se está true, retorna 1. A porta 1 está falso? Se está falso, é depois dos 2 pontos. É 0. Você pode imaginar que isso daqui está convertendo o boolean para inteiro. Se é true, é 1. Se é falso, é 0. Literalmente. Então, mas aí, assim, isso é assim porque o porta 1 já é boolean, né? É boolean. Só dá porque o porta 1 é boolean. Exatamente. E aí eu estou me aproveitando da característica do porta 1, porta 2 e porta 3, né, serem boolean. E aí é por conta disso. Se o porta 1 fosse num, ele estaria verificando se o porta 1 fosse... não, peraí. Não, aqui eu preciso ter um resultado lógico. Eu preciso ter alguma coisa que me retorne verdadeiro ou falso. O boolean já retorna verdadeiro ou falso. Se fosse, por exemplo, uma string, eu teria que fazer uma comparação. Aí eu poderia usar um equals. Se fosse um inteiro, poderia usar se for menor ou se for maior, se for igual, né? Para fazer essa conversão. Tudo bem. E por que o senhor está somando o valor verdadeiro ou falso? Ah, não, peraí. O senhor não vai somar, o senhor vai retornar 0 ou 1. Não, isso daqui retorna 0 ou 1. Se for 0, ele vai somar com o outro lado. Você concorda? Certo. Mas se for 1, ela está aberta. Justo. Então, eu estou contando quantas portas estão abertas. Eu estou verificando se a porta 1 está aberta, se a porta 2 está aberta e se a porta 3 está aberta. E aí, quem está aberta está com 1. Quem não está, está com 0. Se eu somar tudo isso daí, eu tenho a quantidade de portas abertas. Certíssimo, seu Cristóvão. Gostou da ideia? Gostou pra caralho, o senhor é muito inteligente. Não, isso daqui é Ctrl+C, Ctrl+V, viu? Isso aqui eu já peguei a manha disso daqui, já me falaram, eu só uso. Eu coloquei aqui quantas portas estão abertas, é um método, né? Larga a mão de ser lerdo, abre e fecha parênteses. Aí, ó, agora bonitinho, vamos testar esse negócio aqui. Agora vamos executar. Olha lá que legal, vou ampliar esse negócio para a gente enxergar melhor. Ó, aqui, ó, quantas portas estão abertas? A casa começa com todas as portas fechadas, não tem nenhuma aberta. Aí ele pintou, na pintura as portas continuaram fechadas. Aí ele vem aqui e ele abre a porta 1, ó lá, ele abriu a porta 1. Depois da porta 1 aberta, nós tivemos aqui, ó, uma porta aberta. Olha lá o true aqui, ó. Então tem 1. Se eu passar todo mundo para true, porta 1, porta 2, porta 3, ele vai dizer que tem 3 portas abertas. É isso daí que é o contador de portas abertas nosso. Ele vai funcionar dessa forma. E aí ele traz essa informaçãozinha aí pra gente. Quantas portas estão abertas? Continua uma. E aí funciona bacaninha. Então, por isso que eu falei, esse cara é mais fácil de fazer, ó lá, uma linhazinha resolve nossa vida, né? Agora, os outros, o abrir porta eu vou deixar para depois o fechar porta também. Eu vou fazer o pintar a casa. Vamos lá, vai ser public
Por enquanto eu não sei como vai ser o pintar. E o pintar, ele vai ter alguma coisa. A gente vai trabalhar aqui com a ideia do pintar. O pintar a casa, ele fala para passar a cor. Então, aqui eu tenho uma string que passa a cor, beleza? E ele tem que dizer se ele faz exatamente aquele negócio, né? Se a cor que eu tô pintando a casa, se é uma das 3 cores válidas. Se a casa já não está com a cor que eu estou tentando pintar, logo eu poderia fazer assim, set cor passando a cor aqui dentro, ó. Essa cor que eu recebi, eu já estou repassando. E eu ainda posso testar esse cara. Então, eu posso colocar um boolean também. E aí eu posso jogar isso aqui num return. Olha só que legal. O que isso aqui está fazendo? É tipo sobrecarga do método? É muito parecido com uma sobrecarga. Eu estou dando só que eu estou mudando o nome, né? Aqui eu estou chamando o mesmo método com 2 nomes. Só que se eu mudar um método que seta a cor, ele vai ser o pintar. Né? Se eu mudar, ele já vai estar lá tudo bonitinho. E aqui está funcionando. Então, nem vou testar o pintar, porque se o set cor funcionou, o pintar vai funcionar. Então, por isso que eu disse que eu ia fazer o pintar casa. Era mais fácil. Agora vamos fazer o abrir porta, né? Então vamos lá. Public, por enquanto, void, abrir porta. E aí o que acontece? O abrir porta, ele fala para perguntar qual a porta eu quero abrir. Então, int e o número da porta que eu quero abrir. É isso daí que ele tem que saber. Agora, acontece o seguinte. Se a porta for um valor diferente de 1, 2 ou 3, eu tenho que falar para ele, olha, essa porta não existe, né? Ou não deu para abrir porque tem algum problema aí com a porta. Então, eu poderia pensar, já que eu estou dando uma margem, eu vou trabalhar aqui, não mais com void, vou trabalhar com boolean de novo, ó. Boolean. E aí eu vou fazer o teste. Eu quero testar, então, se está entre os valores que eu quero. Bom, eu posso fazer o teste com if, ou eu posso usar um switch. Switch. Porta. Posso usar um switch aqui, eu acho que dá, né? Case 1. A gente vai chamar aqui o set. E set, porta 1, não. Return. Set, porta 1. E aí, eu vou passar para ele a opção true, porque eu quero que ele abra. Não preciso de break, porque o return acaba com o meu método, né? Então, o return finaliza aqui o processo. Default. E esse cara daqui, return false. Já deu pau aqui, porque é diferente de 1, de 2 ou de 3. Então, esse cara, ó, que beleza. Porta, né? Porta 2. Porta 3. Aí, ó, mandei abrir. Vamos mandar fechar? Beleza, vamos mandar fechar. Ó, que legal aqui o mandar fechar. Ctrl C, Ctrl V, copiei, abrir. A gente trocou para fechar. E aí, de true, eu passo para false. 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 False é a ação de fechar. Ó, que bonitinho aqui, ó, o método, ó. Os dois são iguais. O que muda é que um eu estou mandando abrir e o outro eu estou mandando fechar. Então, nosso método abrir porta e fechar porta ficou legal aí, ó. Vamos testar, né? Vamos tentar abrir uma porta, fechar uma porta aqui. Compilou, não deu problema, tá sossegado. A gente pode tentar usar aqui, ó, ao invés de set cor, né? Eu vou tentar usar o pintar. Pintar. Tem que dar o mesmo resultado, continuar retornando falso. Aí agora eu quero mandar abrir porta. Então vamos tentar abrir a porta 3 lá.
A porta 3 está fechada, vamos abrir a porta 3. Aí aqui o método não é mais o abrir porta, não é o set porta 3, é o abrir porta. E agora eu vou passar o número 3. Vou tentar abrir a porta 3. E aí depois eu quero ver o estado da casa. Vamos ver o que acontece agora com essa brincadeira. Compilou, rodou, e rodou tudo bonitinho e funcionou. Ó, a pintura da casa lá, que eu mandei pintar de branca, ele deu... Cadê? Branca aqui. Mandei pintar de branca, aqui, branca. Estava branca a cor, aí depois tenta pintar a casa de branca, ele não consegue, retorna falso. O método pintar funcionou. Lá no final, a gente tenta abrir a porta 3. Então, a gente está aqui, ó, tentando abrir a porta 3 com abrir porta. A gente disse para abrir a porta 3. E aí, o abrir porta fez com que a porta fosse aberta. Ele estava com uma, passou 2 portas. Tem agora a porta 1 e a porta 3 que estão abertas. Se eu tentar, por exemplo, abrir uma porta que não existe... Depois a gente faz um menuzinho melhor. Aqui é só para testar mesmo. Abrir a porta 47. Vou tentar abrir a porta 47. Tem que retornar falso, compilou, rodou, e ó lá, um falso bonito aparecendo. Ele não consegue abrir a porta 47. E se eu tentar abrir a porta 3 de novo, né? Então, se eu tentar abrir a porta 3 novamente. Deixa eu copiar esse aqui que já está pronto. Se eu tentar abrir a porta 3 novamente. Então, se eu tentar abrir uma porta que já está aberta, compilou, executou, olha lá, retorna falso. Por quê? Porque a porta já está aberta, então não dá para abrir uma porta que já está aberta. E aí, funciona? E o fechar? Vou tentar fechar a porta 2, né? A porta 2 é que está... Porta 2 que está fechada. Então, a porta 2 está fechada. Vou tentar fechar uma porta fechada. Fechar, porta 2. Tem que dar falso para mim, porque ele não consegue fechar uma porta que já está fechada. Retornou falso. Vou tentar fechar a porta 1. E aí a gente vê o estado da casa depois. Tentar fechar a porta 1, compilou, rodou, olha só, a porta 1, vou aumentar aqui para ficar melhor. Olha lá, a gente conseguiu, tentou abrir a porta 2, não deu certo. Tentou fechar a porta 2, não deu certo, porque ela está fechada. Tentou fechar a porta 1, que está aberta, ok, conseguiu fechar. Então, agora a gente só tem uma porta aberta, que é a porta 3, o restante está tudo bonitinho funcionando. Ó, falso, falso, true e branco, ó, perfeito, funciona. Para melhorar isso daqui, a gente precisa trabalhar em cima de um menuzinho, fazer lá as opções, né? Sair dessa estruturona corrida e fazer um menuzinho mais amigável. Eu acho que fica isso daí como tarefinha para a próxima aula. Tentar montar o menuzinho. E aqui você viu que legal, né? A gente se aproveitou muito dos métodos que setam os valores. Os métodos já estavam prontos, validados, eu só fiz uso. Então, você tem que lembrar que quando você já tem uma regra estabelecida, aproveita essa regra. Não tenta reescrever ela num segundo local. Porque quando você reescreve a regra em um segundo local, você tem 2 locais para você dar manutenção. Você vai estar dificultando a manutenabilidade do código. Vai estar deixando o teu código difícil de ser ajustado, arrumado. Então, essa é uma boa ideia, se aproveitar.
Esse exercício eu acho muito legal ele, porque ele quebra um pouco, né, aquela dificuldade que todo mundo tem com Boolean. Boolean é super fácil, só tem 2 estados, é a coisa mais tranquila de lidar do mundo, né? Então, é para quebrar mesmo esse pré-conceito com o Boolean. Para você perceber também que você pode reaproveitar as regras de negócio. Você não precisa criar em 2 locais. Eu acho que o mais fabuloso é aqui, ó. Isso daqui é lindo. Por quê? Porque o pintar nada mais é do que um apelido para o setar cor. Ele é um apelido, né? Ele é um apelido para, né? É uma outra forma de chamar a pintura da casa, de colocar uma cor diferente no atributo, né? Que é no atributo cor. Eu acho muito legal essas ideias. Perceber que é possível trabalhar com Boolean de formas muito fáceis. Você fazer conversão de Boolean para inteiro é tranquilo, é um operador ternário. Se tem outra forma, não sei, pode ter, eu não parei para pensar, eu pensei desse jeito e fiz. Se tiver uma outra aí, me manda, me diz aí como que você fez para fazer essa conversão. Aposto que o Shen deve ter uma saída diferente, eu tô curioso. Vou fazer uma provocação, né? Tô me sentindo o professor Marco Antônio, fazer uma provocação para vocês. Vocês vão ver no 6º semestre, aula com ele, as provocações que ele faz. Olha só que legal. Tá ligado que o método abrir porta e o fechar porta são idênticos? Idênticos. Idêntico. O que muda no método? Aqui é falso, aqui é true. Melhora isso para mim. Esse é meu pedido. Melhora isso aí para mim. Aí senhor, faz... o nome do bagulho que nem muda, senhor. O nome do bagulho, né? Aqui é o abrir e aqui é o fechar. Melhora isso para mim. Eu quero ver. Essa é a ideia. Já que você tem 2 coisas iguais, o que você pode fazer para melhorar? Quando você tem 2 coisas que são idênticas, você sabe que você está reescrevendo o código. E a gente veio, né, da construção de métodos para orientação a objeto. Então, a gente sabe que quando a gente escreve 2 coisas idênticas 2 vezes, quer dizer, então, que muito provavelmente isso aí deve se transformar no método. Agora, não são idênticos, são parecidos. Parecido quer dizer que tem alguma coisinha diferente. Será que não dá para fatorar isso daí em um único método? Transformar esses 2, ou pegar parte desses 2 e fazer com que um método só funcione para um e funcione para o outro? Essa é a brincadeira. Já ficou fácil agora, né? Essa é a minha provocação para a próxima aula. Próxima provocação. A gente está lidando com 3 portas, beleza? Para a próxima aula, além de corrigir esse esquema do método lá, que os 2 estão muito iguais, então a gente pode fatorar isso em um único método e chamar isso daí de uma forma mais amigável, eu quero pensar agora que uma casa, ela não é sempre uma casa com 3 portas. Ela pode ter 4, pode ter 5, pode ter 10, pode ter 15, pode ter 20, pode ter 1000 portas. E eu gostaria de poder criar uma casa com a quantidade de portas que eu quiser. Desde que seja uma quantidade possível. Eu posso criar uma casa com, no mínimo, uma porta, que é a porta para entrar dentro. Seja uma kitnet com uma única porta, você entrou, está tudo lá, acabou. É uma porta, é o mínimo. Se eu não especificar a quantidade de portas, olha lá, Anice, ó, se eu não especificar a quantidade de portas, o padrão é 3, beleza? Eu quero poder criar uma casa com a quantidade de portas que eu quiser, desde que seja uma quantidade possível, ou seja, pelo menos 1. Se não inserir um valor válido, crie uma casa padrão. Padrão é uma casa de 3 portas. Quando eu não especifico, criar a casa padrão de 3 portas. Vejam o que vocês conseguem fazer. Como a gente vai ter mais um feriado, então eu desejo
que vocês brinquem, pensem, testem, me questionem aí durante esse tempo, e aí a gente tenta, pode ser no grupo, pode ser no particular, aí vocês vão mandando para mim e a gente vai tentando ir direcionando para a gente chegar nessa ideia. São os exercícios. Não é para entregar, é para fazer, para testar, para pensar, para quebrar a cabeça. Beleza? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham mais um ótimo feriadão, né? Vou ligar para o senhor domingo de manhã, senhor, para tirar a dúvida. Pode Não ser? tem problema. Domingo de manhã, de madrugada, às 11h30, você pode ligar. Já falei pro senhor é o melhor professor do mundo, seu Pistola. Mas de madrugada, se você for ligar antes das 11h30, você vai ouvir aquela voz assim. Oh, oi. Ah. Domingão, feriadão, com previsão de chuva. Se tiver Fórmula 1, eu acordo cedo. Então tá bom, senhor. Eu senti uma dica de sobrecarga aí, hein, professor? Nice? Por que será, Nice? Eu tô começando a ficar um pouco mais esperta, né, professor? Começando. Nice, foi perfeito. Você acertou. Eu provoquei porque você chamou essa ideia antes, né? E aí, se lembrarem, foi você que provocou essa ideia e agora a gente vai poder utilizar. Chiquérrimo, professor. Belezura. Falou, Cristóvão. Fique com Deus. Tudo de bom. Fiquem com Deus também. Ótima semana, ótimo final de semana. Aqueles que são religiosos, aproveitem para visitar lá os seus entes queridos e lembrar, recordar e rezar por eles, né? Aqueles que não acreditam, né, esperem daqui a um tempo. A gente se encontra em algum momento. Para aqueles que não acreditam que vão se encontrar também, né? Acabou, né? Passou. É bem interessante. O dia é triste, mas é gostoso quando a gente tem boas recordações. Espero que vocês passem um feriado bom, que tenha tudo maravilhoso. E lembre-se, também está chegando Halloween. Eu aceito doces ou travessuras. Trick or treat.